Birras, educação positiva, criação com apego, educação emocional, rotina de atividades, rotinas de uma forma geral. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo respondendo uma perguntinha de uma seguidora, a Cris, mãe da Lelê. Na verdade, eu vou criar essa série, né, Renata Responde. Eu já até devia ter criado, porque tem várias perguntinhas que eu posso responder aqui nos vídeos. É que essa pergunta é um pouco mais ampla, então eu vou responder em um único vídeo, mas as outras eu vou tentar fazer um vídeo com um apanhado assim, de perguntinhas para tentar ajudar um pouco mais vocês, tá bom? E se você já é seguidor aqui do canal, gosta dos vídeos, gosta de mim, curta esse vídeo antes de assistir. E se você ainda não conhece o canal, eu sou a Renata Conrado, mãe da Alice, de 2 aninhos. Assista esse vídeo e depois segue aqui a gente. Então vamos lá, a mensagem que a Cris me enviou. A gente já tinha conversado um pouquinho antes, ela falou, bom, como disse, tenho uma filha de 20 anos, a Luciana, e minha Letícia, a Lelê, de quase 1 ano e 9 meses. Quando eu tive a Lu, era outra realidade. Eu era 20 anos mais jovem, tinha uma condição financeira melhor e etc. Com a Lelê, filha do meu segundo casamento, tem sido desafiador. Creio que a única coisa que não mudou foi o amor. Amo minhas filhas como minha vida, mas sinto ela muito agitada, birrenta. Se quiser algo e não for feito, o choro rola valendo aqui em casa. Impossível não comparar o temperamento das duas. Uso o amor e a empatia para conduzir nossa relação. Ela me tem um amor lindo. Se eu estou por perto, ela não quer saber de mais ninguém. Mas vez por outra, me pego pensando se estou fazendo algo errado. Uma das minhas perguntas é, nessa idade, qual a melhor forma de lidar com as birras? Sinto que se eu não controlar isso, ela vai ser do tipo de criança que se joga no chão, esperneia, grita e assim vai. Outra coisa é, não consigo manter uma rotina com atividades com ela. Ora porque ela não se mostra interessada, ora porque a gente não estimula. Vejo você, as outras mães que sigo, desenvolver tão bem essa sublime tarefa de ser mãe. Parece que com vocês tudo tá muito mais fácil. Será que estou realmente fazendo algo errado? Bom, depois eu falo as outras perguntinhas, porque eu respondi para ela e ela me fez outras perguntas. Vamos lá, questão da birra. Eu já falei no vídeo sobre educação positiva. Na verdade, acho que eu tenho uns três vídeos sobre educação positiva. A gente fala birra, mas não é birra. A gente fala só para vocês conseguirem visualizar do que se trata. Mas as crianças nessa idade, elas têm só o id. Isso na psicologia se fala muito. O id é o instinto, o desejo. E elas não têm contato com a realidade, não têm o superego formado, então elas não sabem o que é certo e o que é errado. Isso elas vão formando ao longo dos anos, e a gente que tem que ensinar isso para elas. Então, o que eu falei para a Cris foi o seguinte: Cris, primeira coisa, paciência. Explicar mais de uma vez, aliás, mais de 2, mais de 3, o quanto for necessário. Então tem que explicar para a criança o que é certo, o que é errado, ensinar o que é certo. E não valorizar o que é errado. Muitas vezes a gente fica assim, por que você bateu? Não pode bater, eu vou chorar. Ai, o papai vai chorar, não pode bater no papai. Eu já fiz isso. E quando eu me pego fazendo isso, eu não me estalo e falo assim, opa, tô fazendo errado. Eu preciso valorizar o que é certo. Filha, faz carinho, o papai vai ficar feliz se você fizer carinho, né? Vamos brincar de outra coisa. Tem uma coisa que eu falei num dos vídeos, que é fale mais sim do que não. Não quer dizer que você não tenha que falar não, você tem que falar não. Educar é isso, falar não algumas vezes. Mas procura oferecer outras coisas antes de falar não. Então, por exemplo, ela tá subindo na mesa, não pode subir na mesa. Filha, vem cá, vamos brincar disso? Né? Vamos fazer outra coisa? Então muda um pouco o foco, oferece outras brincadeiras, outras oportunidades para ela, que vai ficar tudo bem, ela não vai chorar, ela não vai se estressar, você também não, e vai ficar bem melhor.
E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vamos supor que você esteja entrando num trabalho, você é uma estagiária, vai começar a primeira vez que você vai trabalhar na vida. E aí você não sabe de nada, você só tem o conhecimento lá da faculdade, da escola, enfim, do que você fez, mas você nunca teve experiência no trabalho. E aí você chega, o seu chefe te fala assim, faz esse projetinho aqui pra mim. Você vai achar que seu projeto está maravilhoso. Apesar de uma vozinha estar falando assim, será que eu vou agradar meu chefe? Mas você vai achar, porque é a primeira vez que você faz, e você vai achar que tá legal, né, que tá interessante, mas aí seu chefe vai olhar e vai falar assim, que porcaria que é essa? Que é isso? Você não sabe o que você está fazendo? Onde já se viu? Isso daí é primário, isso aqui é ridículo. Como que você vai se sentir? Né? É a mesma coisa com as crianças. Aliás, criança é muito mais delicado, porque tudo na vida delas é novo, tudo é novidade. Então, às vezes ela tá rabiscando, Alice, eu pego várias vezes ela rabiscando a mesa, rabiscando o rack, a parede, a persiana, o sofá. Então assim, ela acha que ela tá abafando, porque ela tá desenhando e ela fala, mamãe, achando que tá abafando. Eu quase morro, né? Dependendo onde ela rabisca. Mas é isso, aí eu tenho que ensinar pra ela que o sofá não é lugar de rabiscar. Aí eu pego a buchinha, falo, ajuda a mamãe a limpar. Então eu já tô ensinando, punindo, não é nem punir, né? Mas já tô ensinando pra ela o que é certo. Então, o certo não é sujar, vamos limpar, né? E vamos rabiscar no papel. Aí eu pego papel, pego, sei lá, 3 tipos de folha, pego post-it que ela adora. Aí coloco aqui, é pra rabiscar aqui, filha, é pra desenhar aqui. Faz um desenho bem bonito pra mamãe. E a mesma coisa no trabalho. E nunca, jamais, em hipótese alguma, bata no teu filho. Bater, punição física, não leva a lugar nenhum. Tem uma frase que eu vi outro dia, eu até separei aqui pra falar pra vocês, que é interessante. Bater em adulto é agressão. Bater em animais é crueldade. E bater em criança? Aí tá assim, bater em criança é educação. Não é educação não. É covardia, porque a criança não sabe se defender, ela não sabe que está fazendo alguma coisa errada, porque é novidade para ela, que eu já falei aqui. E olha o seu tamanho e olha o tamanho da criança. É covardia, então nunca, jamais bata na criança. A questão do castigo, eu sou contra também o castigo, mas também eu sei que tem várias pessoas, várias mães, várias pais que utilizam esse meio de punição, não julgo. Eu tenho algumas informações assim que me levam a não deixar minha filha de castigo. Eu acredito mais assim no ensinar o certo. Então, por exemplo, ela rabiscou o sofá, eu vou lá, pego a buchinha, eu e ela, a gente limpa o sofá. Outra coisa que eu falei pra Cris, que é bem interessante, que eu tenho praticado muito com a Alice. Eu falo muito de criação positiva, de educação positiva, de criação com apego. E a Mandy, que é a youtuber também, que vocês já conhecem aqui do canal, Mandy Ribas, que inclusive me ajudou com o soninho da Alice, ela me ensinou uma coisa muito importante e que eu tenho praticado assim 90% dos momentos em que a Alice faz as birras ou faz alguma coisa errada, que é a educação emocional. Eu vou depois gravar vou até convidar a Mandy, vem aqui gravar comigo, vamos falar desse assunto, a gente pode fazer um vídeo só desse assunto de educação emocional. Então o que eu faço? Que é muito importante as crianças saberem lidar com as frustrações. Teve um dia que uma pessoa que trabalha comigo, ela tem um filhinho, né? E o filhinho queria sair para brincar, só que estava próximo do horário dele ir para a escola. Aí ele falou, mãe, posso ir brincar com fulana? Aí, não pode. Aí começou a chorar. Aí ela levantou, ajoelhou na frente dele, ou sentou, enfim, na altura dele, e falou, filho, eu te entendo, eu sei que você tá chorando porque você queria brincar, mas se você for brincar agora, você vai perder o horário da escola, a perua vai passar e você vai perder, e a mamãe não vai conseguir te levar, então isso vai ser ruim pra você. Mas pode chorar, eu sei que você tá frustrado, amanhã a gente combina de você ir antes. Então assim,
Isso é educação emocional. Você se coloca no lugar dele, você mostra sua empatia pelo momento que ele está passando, mas você explica o porquê que isso está acontecendo e dá o colo. Uma coisa que a Cris falou, que me assiste outras mamães aqui do YouTube, aparentemente acertando tanto na educação do filho, mas não é, a gente passa assim o que a gente aprendeu por tentativa, né, erro, acerto, e a gente passa o que funcionou com a gente normalmente, mas não é que a gente acerta sempre, a gente não acerta não. Muitas vezes eu falho e muitas vezes eu jogo a toalha, falo, pelo amor de Deus, cuida dela que eu preciso colocar minha cabeça no lugar, eu preciso refrescar minha cabeça, vou tomar um banho, vou deitar um pouco, me acalmar, porque realmente, às vezes a gente ou tá passando por um momento difícil, ou um dia difícil, e realmente complicado você se doar, você ter paciência com seu filho, enfim, com qualquer outra coisa que aconteça. Imagina com uma criança que tudo tem que ensinar. Então você está se doando o tempo inteiro. Então quando acontecer isso, peça ajuda pro marido, peça ajuda para alguém. Ou se não, coloca um desenho, deixa a sua criança lá assistindo e vai refrescar a cabeça, vai, sabe, fazer alguma coisa, lógico, não vai sumir, sair de casa, deixar a criança sozinha, não. Mas sabe, dá uma respirada, senta num lugar e dá uma meditada, faz alguma coisa pra você se acalmar. Mas não é fácil não. Aí a Cris respondeu assim, que bom saber que eu não tô sozinha. E não tá mesmo, viu, Cris? E nenhuma de vocês. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Tem gente que tem facilidade, passa por momentos mais tranquilos em determinadas situações, tem gente que passa por outras. Igual, por exemplo, o sono. Tem mães que não tem problema nenhum com o sono do filho, nunca tiveram. E tem mães que sofrem muito. Aí ela pergunta assim, o que você costuma fazer para prender a atenção da Alice em alguma coisa? Olha, 1 ano e 9 meses, que é a idade da Lelê, não se prende. Assim, é pouco tempo, a Alice está com 2 anos, ela agora que está começando a ficar um pouquinho mais de tempo numa atividade, e eu acho que conforme vai ficando mais velho, vai se fixando mesmo, mas não se prende. Então assim, tem que ter várias atividades, não que você também... Até outra pergunta que ela fez aqui que eu já falo. Então assim, deixar a criança mudar, tá assistindo TV, muda, eu coloco outro desenho depois. A Alice nunca assistiu um desenho inteiro, nunca, até hoje. O Nemo, que a gente assistiu faz pouco tempo, acho que foi o filminho assim que ela ficou mais tempo concentrada, mas porque eu ia conversando com ela, olha filha, ó o papai do Nemo, tá buscando, tá procurando, olha Dory, não sei o que, então eu fui entretendo ela durante o filme, mas se ela ficar sozinha assistindo, não se fixa não. Desenho, pouco tempo também, tá lá com papel, com canetinha, nananã, faz o que tem que fazer, mostra, às vezes eu brinco com ela. Ela só se fixa mesmo quando tem um adulto fazendo essa atividade com ela, entretendo, fazendo outras coisas, que daí ela fica mais tempo na atividade, mas se ela estiver sozinha ela não fica não. Aí ela falou assim, mas sinto que eu estou falhando em oferecer mais atividades para ela se desenvolver. Ela fala poucas palavras, não tem uma rotina fixa para nada. Estou pecando nisso, né? Na falta de rotina. Então vamos lá. Primeiro, você não precisa ficar dando atividade para ela o tempo inteiro. Isso você vai deixar ela mais agitada, não precisa, ela precisa ter um momento dela sozinha, ela precisa se entreter sozinha, ela precisa usar a criatividade dela, a imaginação dela sozinha. Porque quando a gente está com ela, a gente está falando, olha filha, a gente está montando a história, né? E quando ela está sozinha, ela monta a própria história dela. Então, eu lembro quando eu brincava de boneca, eu era vamos supor, a Barbie, vai. Eu era a Barbie, eu era o Ken, eu era o filhinho, e eu criava, fazia, imaginava, né? Então a criança precisa desse momento, precisa criar sozinha, precisa desenhar sozinha. É lógico, é importante você estar com ela. Se você tem pouco tempo para conviver com ela, para fazer atividades com ela, o tempo que você tiver, você dedica. Agora, se você tá o tempo inteiro em casa com ela, eu sei porque eu passei por isso, tá?
E eu me cobrava também. Só que depois eu vi que é importante ela se entreter, tá? Então o momento que eu tinha com ela, eu deixava, sei lá, depois do almoço, depois que ela acordar à tarde. Então eu pegava lá 1 horinha e ficava brincando com ela. Ou eu descia lá no parquinho e ia no escorregador, ia brincar, ia passear com ela. No final do dia, é uma coisa que eu sempre fazia, a gente descia e esperava meu marido chegar lá na calçada, então a gente ficava passeando. Então faça algumas atividades assim, mas não precisa o tempo inteiro ficar entretendo a criança, tá? Isso é até ruim para ela. Com relação à rotina, é muito importante estabelecer uma rotina, muito importante. Por quê? A criança não sabe ver hora, não sabe se é à tarde, se é de manhã. Então, se você estabelece uma rotina, você prepara ela para o que vai vir. Então ela fica menos ansiosa, fica menos agitada. Então, por exemplo, ela acordou, tomou mamadeira, sabe que depois da mamadeira vai trocar a fralda, vai tirar o pijama e tal, e vai ou tomar café da manhã com a gente. No caso da Alice, ela sempre toma café da manhã com a gente. Toma café da manhã com a gente, ou vai pra escolinha, ou final de semana a gente vai fazer alguma coisa, né? Aí, almoçou, ela já sabe que vai dormir depois do almoço. Então escova os dentes e vai dormir. À tarde, dou uma frutinha, ou dou uma madeira. À noite, jantou, dá, sei lá, umas 1 hora, 2 horas, depende do horário da janta, né? Normalmente eu dou no mesmo horário, às 6 horas, aí 8 horas já prepara pro banho. Ela sabe que depois do banho tem TT, depois do TT tem escovar os dentes, e depois de escovar o dente tem a chupeta e dormir. Então ela já sabe, então ela já se prepara para isso. Agora você imagina se todo dia uma rotina diferente. Uma hora almoça num horário, aí vai dormir à tarde, porque daí você resolveu ir no shopping logo depois do almoço e a criança ficou lá agitada. É lógico que de vez em quando não tem problema, né? Não precisa ter uma rotina todos os dias. Finais de semana, por exemplo, muda um pouquinho a rotina dela. Mas eu procuro sempre manter os horários, principalmente do sono e das refeições. Então é muito importante isso para a criança, tá, Cris? E para as mamães que estão assistindo, crie uma rotina, crie um hábito, uma sequência de coisas para eles se prepararem, não ficarem tão ansiosos, não pegar de surpresa, não estressá-los à toa, porque você sabe que criança precisa disso, você sabe os horários, você sabe que é hora de quê? Criança não. Tá bom? Bom, Cris, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha conseguido ajudar outras mamães. Lembre-se de curtir o vídeo se vocês gostaram e de se inscrever no canal se não está inscrito. Deixa aqui o comentário para mim do que vocês fazem, tanto questão de birra, quanto questão de rotina e tudo mais. Escreve aqui pra mim de atividades que você faz com seu filho, compartilha aqui comigo e com outras mamães. De repente tem até alguma coisa assim que eu goste e que eu pegue também pra fazer com a Alice, tá bom? E compartilhe, porque eu tenho certeza que com esse vídeo você vai conseguir ajudar muitas outras mamães e papais que estão passando por dificuldades como essa da Cris, tá bom? Um beijo, tchau!